Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela vida do Wesley e de todas as pessoas que trabalham nessa emissora para abençoar a vida de tantas pessoas. Pai, obrigado pela vida desses ouvintes, das pessoas que também estão nos assistindo pelo YouTube, que a tua bênção venha alcançar esse lar, essa família, essa pessoa. Eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a leitura no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como leis? Respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuidai dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vemos aqui uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, parábola do bom samaritano. E que mensagem linda Jesus deixou. O texto diz que o doutor da lei, ele foi interrogar Jesus e ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era doutor da lei, ele era conhecedor das escrituras daquela época, a lei e os profetas e os salmos, o Pentateuco escrito por Moisés. E ele, como doutor da lei, ele vai fazer uma pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: como é que você lê? Que você entende? E ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a meu próximo a mim mesmo. E Jesus falou: faz isso aí para você ganhar a vida eterna. E ele, tentando justificar-se, ele disse para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus vai contar toda essa história para mostrar para ele quem é o próximo dele. Jesus disse que veio um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi encontrado pelos salteadores, que pegaram este homem, roubou tudo que ele tinha, despojou, tirou tudo que ele tinha de bens, espancou ele e deixou ele meio morto à beira da estrada. Um sacerdote veio passando por aquele lugar. Ele viu o homem caído, machucado, gemendo, mas o texto diz que ele passou de largo, ele passou de longe. Ele não quis se envolver naquela situação. Veio um levita e fez o mesmo que o sacerdote fez. O levita passou de longe. O texto fala que ele viu, vendo o levita, passou de largo, passou de longe.
Eu não quero me envolver nessa questão, eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. Ele está precisando de ajuda, mas eu tenho um compromisso agora. E ele vai, passa direto. E agora vem um samaritano. Esse samaritano, quando ele chega ali, ele para, desce do seu cavalo e vai cuidar das feridas daquele homem que está ali, entre a vida e a morte, porque a Bíblia fala que ele estava meio morto. Ele tira azeite e vinho, vai cuidar das suas feridas. O samaritano pega aquele homem machucado e coloca em cima do seu cavalo e procura uma estalagem, um lugar, para continuar os cuidados com aquele homem que ele nem conhecia, ele encontrou ali precisando de ajuda. E agora, ele diz o texto que ele pagou uma certa quantia para o dono da estalagem e ele precisava continuar a sua jornada. E ele disse para o dono daquela estalagem: continua cuidando dele, porque eu estou fazendo uma viagem, vou para tal lugar, e quando eu voltar, você faz o que for preciso. Quando eu voltar, o que você tiver gasto a mais, eu vou te pagar. E vai aquele homem na sua jornada, talvez a trabalho, e aquele homem ali machucado, que estava machucado, vai sendo cuidado naquele lugar ali, naquela estalagem. Jesus está contando toda essa história para um doutor da lei, um homem que conhecia a palavra, mas precisava praticar a palavra. Eu estou pregando para você, trazendo essa mensagem nessa manhã. Talvez você seja até um pregador, um pastor, porque o sacerdote era como se fosse um pastor no dia de hoje. Ele era um alto cargo religioso. O sacerdote era aquele que intercedia pelo homem diante de Deus, que entrava na presença de Deus. Mas o sacerdote não fez nada por aquele homem que estava caído ali. Quem era o levita? O levita era a tribo separada por Deus para servir ao Senhor de uma forma maior, de uma forma mais intensa. Era da tribo de Levi que saíam os cantores, os porteiros para cuidar do tabernáculo, e era também da tribo de Levi, da casa de Arão, que saía os sacerdotes. Era uma tribo específica. Dentre as 12 tribos de Israel, eles não tinham herança, eles tinham sido escolhidos pelo Senhor para essa tarefa. Mas o levita não se compadeceu do homem que estava no chão e passou direto. Era para o sacerdote atender o homem ou o levita, mas eles passaram de largo. E quem era o samaritano? Os judeus odiavam os samaritanos. Eles pensavam que na fila do inferno, os samaritanos eram os primeiros que estavam na fila. Os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus. Mas Jesus vai usar aqui um samaritano. O samaritano desce do seu cavalo e vai cuidar das feridas daquele homem. Jesus está nos dando uma grande lição aqui, nessa parábola do bom samaritano, mostrando que não adianta nós sermos conhecedores da palavra se nós não formos praticantes da palavra. Jesus está mostrando que o mundo vai conhecer o cristianismo muito mais pelas nossas ações do que pelas nossas pregações. Paulo diz que nós somos a carta aberta de Cristo, escrita com a letra do Espírito, para que o mundo veja Cristo em nós através das nossas ações. Muitas vezes nós entramos dentro de um templo para adorar, isso é bacana, e eu amo estar na casa de Deus. A Bíblia nos incentiva a isso, estar na casa do Pai, adorar o Senhor, ouvir uma pregação, orar também, porque a casa de Deus é chamada de casa de oração. Participar da comunhão com os irmãos, não estou desmerecendo isso, isso é muito importante. Mas do que vale a gente somente frequentar um local, ter comunhão com os nossos irmãos da mesma fé, adorar o Senhor, pregar a palavra, ouvir a palavra, mas lá fora, quando a gente passa na estrada, a gente encontra quem está caído e a gente não faz nada por ele. Nós somos indiferentes ao sofrimento alheio. E muitas vezes pessoas até de outras religiões, né, que a gente olha assim e fala, mas essa pessoa é da religião tal.
E muitas vezes essa pessoa está fazendo um trabalho que era para a gente estar fazendo. Jesus está dando uma lição para aquele doutor da lei que perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus está te mostrando quem é o teu próximo. O teu próximo é aquele que está precisando. O teu próximo é aquele que está enfermo, que mora na rua que você mora. O teu próximo, sabe onde ele está? Lá no hospital regional, hospital samaritano, precisando de uma visita e de uma oração. O teu próximo pode estar ali na esquina, com fome, precisando de um prato de comida. Então, o nosso próximo sempre estão próximos de nós. Só que na correria da vida, a gente vai deixando os caídos de lado. Imagino que aquele sacerdote olhou e viu aquele homem ali, mas disse: não, estou com pressa, eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu estou agendado para estar na igreja tal. Imagino que o levita estava lá com seu violão, estou fazendo uma comparação, conjectura, com o violão pendurado nas costas, dizendo: não, eu preciso tocar ali na igreja tal, mas o caído continuou lá. Então Jesus está nos mostrando que existe uma obra que precisa ser feita. Nós precisamos carregar o vinho e o azeite. O vinho é o símbolo da alegria. O vinho ali não é esse vinho alcoólico que a gente vê vendendo aí nos supermercados, que era o puro suco da uva. Lógico que de uma quantidade grande podia até embebedar, mas não continha álcool. Mas o vinho, ele é o símbolo da alegria. Jesus transformou a água em vinho naquele casamento. E o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. Ele é instrumento de cura também. Tem alguém enfermo, diz Tiago, unge com óleo e faz a oração pelo doente. E a oração da fé sarará o doente. O óleo também, ele representa o remédio para a cura e a presença do Espírito Santo. E nós precisamos carregar essa alegria de Deus na nossa vida e essa unção do Espírito Santo para que a gente venha se compadecer de quem está caído no meio da estrada. Observa que o texto diz que aquele homem estava meio morto. E eu faço uma pergunta para você: o que significa meio morto? Sabe o que é meio morto? Está entre a vida e a morte. Se alguém socorre, ele vive. Se ninguém o socorre, ele morre. Então a pessoa que vai cuidar daquele homem que estava machucado ali, ele vai tirar ele da morte para a vida. Ele foi resgatado, ele foi cuidado. Então Jesus está nos chamando a praticar o bem, praticar a generosidade, pregar o evangelho com as nossas ações. Por quê? Porque o mundo está de olho em nós. Imagina que alguém passou, não sei, estou conjecturando, uma velhinha lá na casa dela, que não tinha condições de sair de casa, olhou pela janela, viu o sacerdote passou, não fez nada. O levita passou e nada fez. Mas o samaritano desceu e cuidou daquele homem que estava ali meio morto, na beira da estrada. Jesus está nos chamando para cuidar daqueles que estão feridos, daqueles que estão à beira do caminho, precisando de um socorro. Quem é o meu próximo? É aquele que precisa de mim. Tem um ditado que fala: ninguém é tão rico que não precise de alguém, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Sempre existe um meio de a gente fazer algo. O sacerdote, o levita e o ladrão e o samaritano. O ladrão, ele diz: o que é seu é meu. Ele quer tomar o que não é dele. Essa é a teologia do ladrão. A do levita, do sacerdote: o que é meu é meu. Eu não divido, eu não compartilho. Eu não vou desperdiçar o meu tempo com esse homem. Eu nem conheço ele. É o egoísmo. O egoísmo que muitas vezes tem tomado conta do coração daqueles que servem a Deus. O individualismo. Não, o que é meu é meu. É o levita e o sacerdote. Mas o samaritano não. O que é meu também pode ser seu. Eu também posso compartilhar aquilo que Deus me deu.
Olha que ele estava numa jornada, mas ele parou para atender aquele homem. Ele colocou aquele homem no seu cavalo, levou para a estalagem, ele dedicou o seu tempo, ele gastou dinheiro, o seu esforço físico, mas ele fez uma obra que precisava ser feita. Creio eu, aquele homem ficou curado e grato porque alguém passou e socorreu ele. Existem muitas pessoas à beira do caminho que precisam ser cuidadas. E Deus nos ensina a generosidade. Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, prosperará. Então vale a pena a gente pensar nisso. Aquele homem era doutor da lei, mas ele não estava vivendo a lei. É necessário que a gente ouça a palavra e a gente pratique essa palavra. Uma mulher estava grávida e ela estava dirigindo seu carro, já estava escurecendo. Num determinado lugar escuro, ela furou o pneu do carro furou e ela parou. Estava uma chuvinha fina e o pneu furado, e ela pensou: meu Deus, o que vou fazer agora? Apareceu um homem e disse: moça, eu ajudo a senhora, eu troco o pneu do carro. Ela ficou com medo daquele homem ali e ela disse: não, muito obrigado. Ele disse: não, pode ficar tranquilo, não vou lhe fazer nenhum mal, eu só quero lhe ajudar a trocar o pneu. E ela abriu a mala do carro, ele pegou as ferramentas. Mesmo no meio daquela chuvinha, ele foi trocando o pneu, estava frio, trocou, colocou o step no local e pronto. Ele falou assim: olha, está tudo pronto. E ela disse: quanto é? Ele falou: não vou cobrar nada. Não vou cobrar nada, eu fiz porque é obrigação minha fazer algo pelo próximo. Não, mas eu quero te pagar. Não, mas eu não quero dinheiro. Ele falou assim para ela: vá embora e lá na frente, um dia que você encontrar alguém precisando também, você ajuda. E aquela mulher foi embora. E antes dela ir, ela perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: Brian. E ela foi. Chegando no restaurante, ela estava de viagem, parou para comer alguma coisa. E na hora que ela foi atendida na mesa, veio uma garçonete com a barriga bem crescida, estava esperando bebê, estava grávida. E essa garçonete, com muita gentileza, serviu ela. E ela ficou observando aquela jovem, trabalhando, mesmo grávida. Serviu ali o alimento para ela, o almoço. Ela comeu. E ela pediu a conta. A garçonete foi, entregou lá a conta para ela e foi atender outra pessoa. Ela pegou lá aquele valor, olhou lá o valor na conta. Digamos que a conta dela deu R$30 naquela época. Ela botou R$30 e botou mais R$200 de gorjeta. Escreveu um bilhete e disse assim: olha, aqui está o valor a ser pago e esse valor aqui é uma gorjeta que eu estou te dando para abençoar você e o seu filho que está por nascer. E naquela hora, essa garçonete começou a chorar, porque ela estava grávida e numa dificuldade financeira muito grande, precisava comprar roupinhas para a criança, ajeitar o quarto da criança, e ganhou aquela gorjeta, chorou muito. E terminou o expediente, ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, seu esposo estava de joelhos dobrados no quarto, chorando e dizendo: Deus, me envia recursos. Olha, o meu bebê está para nascer. E quando essa mulher, essa garçonete chegou, bateu no ombro dele e falou assim: Brian, Deus enviou recursos. Aqui está o dinheiro. Então essa ilustração, ela nos conta que o que você faz de bom ali, quando você ajuda o próximo, você recebe de Deus a recompensa. O livro de Provérbios
Salomão diz o seguinte, que aquele que dá ao pobre, ele empresta para Deus. Existe coisa melhor que emprestar para Deus? A retribuição vem. Cristianismo é isso. É a gente olhar para o próximo com compaixão. Olhar para o próximo, né? Com esse sentimento de que nós podemos fazer alguma coisa por ele. Ainda encerrando aqui essa pregação, eu me lembrei de uma mulher que foi comprar uma roupa. Ela estava bem obesa e ela chegou naquela loja e olhou as roupas, nenhuma dava nela. Ficou triste, né? Porque não cabia, as roupas não davam nela. A pessoa que estava atendendo era uma serva de Deus, falou assim: a senhora está precisando de alguma coisa? E ela falou assim: minha filha, eu estava querendo comprar uma roupa, mas pelo jeito não tem nada para mim, né? Então a atendente, ela disse assim: tem sim, abre os braços. Essa mulher, que era bem obesa, abriu os braços. Essa atendente abraçou ela por debaixo dos braços dela, deu um abraço forte nela e falou: tem um abraço. Ela começou a chorar e ela falou assim: eu vim buscar uma coisa aqui, mas eu estou levando muito mais do que eu imaginava. Há quanto tempo eu não recebo um abraço? Então ali ela começou a chorar e viu o amor de Deus por ela ali, por intermédio daquela serva do Senhor que trabalhava naquela loja. Então saiba que Deus te chamou para fazer a diferença. Guarde essa palavra no seu coração. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Uma mensagem do coração de Deus para você, ouvinte maravilha. Estamos em live também no YouTube, aqui no estúdio, o pastor Manuel Correia, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Para você que acompanha pelo YouTube, nós vamos encerrar a nossa live. Para você que está no aplicativo, continue conosco. É 89 Maravilha em todas as plataformas.